diz seu nome, sua idade, se você tem filhos, se não tem. Me conta um pouquinho da sua vida. Meu nome é Ana Paula, tenho 39 anos. Fui mãe aos 15 anos de idade, tive meu primeiro filho, o Wesley, e aos 17 anos eu tive a Evelyn, né? Então eu tive 2 filhos na adolescência e aos 24 eu tive a minha última filha, que é a Giovana. Boa parte da minha vida eu fui mãe solo, né? Criei os meus filhos sozinha. É uma conquista muito grande, né? Você vê concretizado todo o seu esforço, teu empenho e você chegar sem expectativa de vida e hoje você ter uma casa própria, ter a sua autonomia, ser protagonista da tua história. Então, assim, isso para mim é muito importante. E essa faculdade de serviço social, você paga ela? Como é que você faz? Você tem bolsa? Eu pago com o meu salário. Hoje eu pago a faculdade, eu faço particular e eu pago com o meu salário, né? Como eu disse, hoje eu posso ser protagonista da minha história, né? Cheguei no Instituto Dara quando meu filho teve um problema renal. Estava assim desesperada porque eu não tinha condições de manter aquele tratamento. E aí eles me deram um encaminhamento para vir para o Instituto Dara. Na época eu não tinha terminado nem o ensino médio, né? Não tinha uma profissão e aí eu comecei a fazer um curso de formação de vigilante e logo depois eu consegui um serviço de carteira assinada no aeroporto do Galeão. E aí nesse meio tempo eu retornei aos estudos e foi muito bom para mim porque assim, eu comecei a viver uma fase que eu já estava sem expectativa, estava sem esperança. Então, assim, para mim ali foi muito bom e aonde foi que me despertou a vontade de fazer serviço social. Foi observar o trabalho delas e eu falei assim, olha, quando eu tiver a oportunidade de fazer um nível superior, eu vou fazer serviço social. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho o que é anemia falciforme, né, como que é essa doença, essa condição. Então, ela é mais comum em indivíduos de raça cor preta e parda, né, essa condição é uma condição genética, né, que vem do nosso DNA. Você gostou do tema? Você gostou da dinâmica? Como foi sua chegada aqui no Instituto Dara? Quando eu entrei aqui, eu já trabalhava como manicure, mas através do Dara eu tive um pontapé maior, entendeu? Eu já sabia fazer unha, mas aqui eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais, entendeu? Sair daqui sabendo mais um pouco sobre aquilo que eu já sabia fazer. E eu tive oportunidades, como, por exemplo, hoje em dia minhas filhas estão empregadas através do Instituto Dara, que é que elas tiveram a oportunidade de fazer um curso aqui, né, que proporcionou a elas um direito de estar estagiando na Tecnip. O que você espera alcançar aqui no Instituto Dara? Quero crescer no empreendedorismo, quero vencer, quero ter minha loja futuramente, eu quero ter minha marca, Regis Customizados. E com isso, dar tudo que meu filho precisa e eu mesma também, né? Porque eu sou uma mulher e preciso também de mimos. Você chegou ao Dara quando, Maria? Em 2021, parece, em dezembro de 2020 para 21. Inclusive, hoje é meu último dia aqui. Hoje eu bato sino. E me conta uma coisa, qual foi a sua trajetória aqui no Instituto Dara? A sua experiência?
A minha experiência foi justamente como eu te falei, né? Eu fiz vários cursos, fiz curso de cabeleireiro, fiz cursos de confeitaria, da cozinha sustentável, de cupcake, de bolo bento cake, né? Então, foi assim, a minha parte que eu mais gostei mesmo foi a da gastronomia, aonde eu me identifiquei. Quem é a Adriele hoje? Uma mulher que pensa grande. Eu penso em alavancar cada vez mais, conhecer-me cada vez mais, que é coisa que eu não me conhecia, e ser melhor cada vez mais. Qual o seu sonho? Essa parte de sonhar, né? A gente que é nascida e criada dentro de uma comunidade, a gente tem uma outra realidade, né? Muitas das vezes a gente tem uma visão muito pequena, né? A gente acha que o nosso mundinho é só ali e a gente acaba não conhecendo outros horizontes. E quando alguém chega na nossa vida e nos abre porta de oportunidades que a gente vê, que a gente fala, caramba, existe isso. Aí eu falo, meu Deus, isso existe. Isso sempre para fora. Sempre para fora. O início é sempre para fora, né? E aí, no primeiro dia de aula, eu sempre falo, cara, qual é o seu sonho? Mas fala sobre o sonho mesmo, sabe o que você... E Vanessa, ela não é humilde, não. Não, eu tenho um sonho, não sei se o sonho dela ainda é esse, ela vai confirmar comigo. Eu tenho um sonho de montar um salão, mas um salão que ofereça tudo. Que ofereça maquiagem, unha, trança, não sei o que, café, que a cliente vai ficar lá o dia inteiro, vai tomar café, e vou vender roupa também, porque a cliente já vai sair pronta com a roupa. É isso mesmo, o sonho então não ela mudou. quer ter um mega empreendimento, e ela já fez 20 e poucos cursos aqui no Daras. Então, assim, eu acredito que independente de ela sair daqui fazendo trança ou não, ela vai ter a capacidade de contratar uma transista de excelência. Independente se ela fizer maquiagem ou não, ela vai ter a capacidade de contratar uma maquiadora de excelência, vai saber fazer o marketing dela, vai saber fazer a gestão, né, o plano de negócio dela direitinho. E ela está caminhando, está conquistando isso tudo através da força de vontade dela, da fé dela e da possibilidade que o Daras está dando. Então, eu me chamo Vanessa, eu tenho 37 anos, eu tenho 4 filhos, eu tenho 4 netos. Eu cheguei aqui ao Dara através do Hospital Hemorrio, né, que eu tenho 2 filhos portadores de doença crônica. Na verdade, eu sempre me vi uma mulher negra, sempre desde a minha adolescência, infância, sempre tive orgulho de ser negra. Porque as pessoas olhavam para mim como que eu fosse uma pobre coitada, e eu não sou uma pobre coitada. Eu estava numa fase difícil, né, por meus filhos serem pequenos. Então hoje eu consigo ver que a roda gira. Hoje eu consigo ver que a roda gira sim. Eles cresceram, não ficaram pequenos, né, já estão grandes, mais independentes. Eu vim de situações difíceis. Hoje em dia eu tenho minha casa própria. Hoje em dia eu tenho o meu próprio espaço, então eu vejo essa roda girar. Cuidado com a caneca da mãe, tá? Por favor. Quando eu cheguei aqui, eu era muito depressiva por conta que eu perdi minha mãe e perdi meu pai. Eu sou filha única, não tenho irmãos. E ainda tive 2 filhos com a doença crônica. E o pai, de bebezinho, abandonou eles. E eu tive essa missão de pai e mãe, de cuidar deles. Um hoje está com 11 anos e o outro está com 14 anos. Né? No momento quando eles eram pequenos, eu me via muito desesperada, muito sufocada com a vida. E então eu não tinha chance de olhar para mim, eu não me permitia me conhecer. Eu achava que a Vanessa tinha que ter força para cuidar dos 2 filhos que Deus deu para ela. Então, assim, eu não me permitia chorar, eu não me permitia. Faz pra você, café? Quer café com leite? Eu tô cheio. Já encheu, não. As pessoas mais...
geralmente, assim, gosta mais dos esmaltes simples mesmo. Pessoas de idade gostam mais do esmalte simples. Não, as pessoas... Não, sério, não é coisa de idade, não. Ai, obrigada. Hoje eu me descobri que eu tenho que chorar sim, que não é todo momento que a gente tem que estar forte o tempo todo, né? Hoje eu me descobri como mulher, como empreendedora. Eu aprendi a precificar o meu trabalho, coisa que eu não sabia. Eu não sabia também administrar o meu trabalho, né? E hoje, a Vanessa de hoje é uma Vanessa com mais garra, mais feliz, mais sonhadora. Não é qualquer coisinha que faz com que eu desista dos meus sonhos. Eu não tenho apoio familiar, mas eu tenho meu apoio aqui no Dara, eu tenho meu apoio espiritual, né, que eu sou candomblessista, com muito orgulho sou do candomblé. O que você espera alcançar, Vanessa? É o meu maior sonho, um dos meus maiores sonhos. Meu maior sonho é ter uma vida estabilizada, né, porque eu vim da fome, né, eu vim da periferia da fome, eu passei muita fome. Então, assim, o meu maior desejo é que eu possa ter condições financeiras para eu chegar no lugar e comer aquilo que eu quero, vestir do jeito que eu quero, dar o melhor para os meus filhos. Eu não tenho sonho de ser rica, mas eu tenho sonho de ser uma mulher estabilizada, que eu possa ir e vir, né, antes de partir dessa vida para outra, realizar. A Ana Paula eu conheço há pouco tempo daqui do Dara, mas ela, para mim, já é uma mulher inspiradora, porque ela chegou aqui como mulher, mãe atendida, né, família atendida. Então isso me mostra que a roda gira. Uma hora você está no baixo, outra hora você está lá em cima. Eu acredito também que tem coisas que é Deus que programou para nós, e tem coisas que, se a gente não correr atrás, a gente não alcança.